Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Mentes em Construção. Podem me chamar de Malu? Estou hoje em companhia com Irene Elô no episódio de Maria Rita Kell, um mergulho em sua biografia, obras e feitos. Para começarmos a falar sobre essa figura tão preciosa, temos que introduzir sobre quem é Maria Rita Kell. Psicanalista, jornalista, cronista, poetisa e crítica literária brasileira. Nascida em Campinas, município de São Paulo, no dia 10 de dezembro do ano de 1951. Com atualmente seus 82 anos. Falando sobre sua adolescência, no auge de seus 17 anos, vive o início da ditadura militar no Brasil. Ela gostava de cantar e de teatro, e sempre foi interessada pelo curso de psicologia, pois tinha vontade de participar de movimentos de massa. Com seus 18 a 19 anos, ela entra na faculdade de psicologia da USP, e em 74, ela se interessa por jornalismo, confrontando a ditadura em seus textos jornalísticos. Mas sua carreira no jornalismo não só se resume aos confrontos. Foi editora do jornal Movimento, um dos mais importantes veículos da imprensa alternativa durante a ditadura, e participou do grupo que criou o jornal Em Tempo, no ano de 1978. Já em sua carreira com a psicologia, torna-se formada em psicologia pela USP e faz mestrado de psicologia social na mesma faculdade. E após isso, se torna doutora em psicanálise pela PUC de São Paulo. Entre os anos de 2006 e 2011, ela atende na Escola Nacional Florestan Fernandes do MST, em Guararema, São Paulo. Além de se unir à Comissão Nacional da Verdade entre os anos de 2012 a 2014. Ainda atua como psicanalista em São Paulo desde 1981. No meio de tudo isso, ela ganha o Prêmio Jabuti em 2010 pelo seu livro O Tempo e o Cão, na categoria não ficção. No mesmo ano, recebe o Prêmio dos Direitos Humanos na categoria Mídia e Direitos Humanos. Em 2013, recebe o Prêmio do Movimento Humanos Direitos, no Rio de Janeiro. Olá, eu me chamo Ivina e hoje eu vou falar sobre uma das obras mais importantes de Maria Rita Kell, que se chama O Tempo e o Cão, Atualidade de Depressões. A autora se baseia na obra da teoria de que a depressão, além de ser um sintoma de sujeitos em sofrimento, se tornou um sintoma social. Maria Rita Kell ressalta a construção da sociedade moderna em que, ao mesmo tempo, temos tempo para tudo, não temos tempo para nada. Kell afirma que as pessoas não sofrem apenas pelos motivos que as pessoas deixam tristes, no caso perdas, desemprego, problemas familiares e etc., mas sim pelo fato de estarem sofrendo em uma sociedade que visa a felicidade e a totalidade. A obra, para seu maior entendimento, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, que se chama da melancolia e as depressões, a autora fala sobre a melancolia antes de Freud, antes de ser entendida como um distúrbio a ser curado pela medicina psiquiátrica. Antes, a melancolia ela era vista como uma forma de mal-estar que denunciava o desajuste entre alguns membros. O melancólico ele era o sujeito que estava separado da vida pública. A segunda parte se chama O Tempo e o Cão, e a autora ressalta o aumento dos casos de depressão e a urgência do tempo na atualidade, no qual essa rapidez ela impede o sujeito de apreciar o verdadeiro valor das experiências. Um exemplo que Maria Rita Kell cita no livro é as tecnologias, que elas foram feitas para poupar o nosso tempo, que acaba acontecendo exatamente o contrário, que gera o empobrecimento da experiência humana. O homem moderno, ele vive marcado por relógios que se assemelham a prisões, como diz Maria Rita Kell na obra. A terceira parte, que se chama O Recuo Depressivo, a autora ela investiga a depressão do ponto de vista da psicanálise. Ela afirma que o depressivo se abate por não ter experimentado outra forma de conhecer o mundo, senão pela ótica da depressão. Essa obra contribui bastante no entendimento da depressão e defende que a depressão ela é um sintoma social, o qual muitas vezes a própria sociedade tenta esconder e finge que não vê. Oi, eu sou Maria Heloísa e eu estou aqui para falar sobre a obra mais recente da Maria Rita Kell. O livro chamado Tempos Esquisitos foi publicado em 2023 e o livro ele foi escrito durante a quarentena da Covid-19. Logo, ela retrata sobre temas recorrentes em 2019, como negacionismo, violência policial, questões com a saúde pública e ainda desigualdades sociais.
assuntos os quais eram muito comuns durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de assuntos políticos, Maria Rita também em sua obra retratou sobre assuntos culturais como música, teatro, cinema e também, não se pode esquecer, psicanálise. Durante a reflexão de seus textos, Maria Rita estabelece uma comparação entre a realidade brasileira e a banalidade do mal, se referindo a como as pessoas se sentem autorizadas a praticar ruindades umas com as outras e com indivíduos mais vulneráveis, rejeitando e se recusando a praticar qualquer gesto de solidariedade com as multidões mais miseráveis que crescem a cada dia. Assim, relatando tudo isso em um discurso sagaz e despido de ilusões. Então, gente, essa foi a nossa apresentação sobre Maria Rita Kell. Muito obrigada por escutarem até aqui. E a edição foi por mim, Thaís. Muito obrigada.